Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Cristo venha continuar abençoando a sua vida, o seu ministério, toda a sua família, amém? Que você venha continuar tomando posse das promessas de Deus na sua vida, amém? Crente precisa tomar posse, não é verdade? O Senhor libera as palavras de vitória. E a gente vai tomando posse para a glória dele. Não pode perder tempo, viu? Não pode ficar, como diz o ditado aí, cochilando do tempo, comendo mosca, não é verdade? Caiu a benção, a palavra foi liberada no altar, você tem que estar ligado e tomar posse. Às vezes eu fico observando que o culto está rolando, Deus está falando, está usando os seus profetas, né? Às vezes chegou a hora da palavra, o pregador vem com aquela palavra forte e liberando palavras para a nossa vida, palavras de despertamento, palavras de exortação, palavras de vitória. Tem pessoa que fica distraída, irmão, fica distraído, vai para lá, para cá, na verdade, não se liga e acaba perdendo tempo e não toma posse das promessas de vitória liberada, não é verdade? Então, por isso que eu estou dizendo, o crente precisa estar ligado e tomar posse das promessas de Deus. Eu quero participar com você hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração, amém? E eu já vou te dizer aqui de antemão, ninguém prendeu Jesus, amém? Ninguém prendeu Jesus. Mas eu quero ler contigo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no seu capítulo de número 3, e o versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é verdade? A ponto de dar o seu único filho, seu unigênito, para morrer na cruz do Calvário por amor a nossas vidas. Amém? Que você venha tomar posse dessa palavra. Mas antes de eu te mostrar aqui na Bíblia que ninguém prendeu Jesus, mas que ele sim se entrega por amor à humanidade, por amor à minha vida e sua vida. E outra coisa aí, por amor a pessoas que não mereciam, por amor a inimigos de Deus, mas mesmo assim, o amor de Deus faz com que o Senhor Jesus se entregue à morte e à morte de cruz por amor às nossas vidas. E a pergunta fica, que amor é esse? Não, meus irmãos? Que amor é esse? Como disse o nosso irmão apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, irmão, não é verdade? Deixa a gente constrangido, porque um amor incondicional, não é verdade? Porque ele morre por pessoas que não merecem, mas o amor dele pela sua criatura, pelo ser humano, faz ele se entregar à morte e à morte de cruz. Mas antes da gente chegar lá, eu quero te falar algumas coisas, não é verdade? Pega aí aquilo que eu vou te falar aqui agora. Se nós pegássemos todo esse planeta Terra e transformasse toda essa terra do mundo em papéis, se nós pegássemos todas as árvores dessa terra e transformássemos em pincéis, e se nós pegássemos todas as águas desse mundo e transformássemos em tinta, com todo esse material, nós não iríamos conseguir escrever 1 milímetro do tamanho do amor do nosso Deus. O amor do nosso Deus não tem como medir, não tem profundidade, não tem altura, não tem largura. Nós não conseguimos medir o tamanho desse amor. Esse amor é de um tamanho tão imenso que o apóstolo João não encontrou palavras para tentar explicar a grandeza desse amor. E ele vai dizer então que Deus amou
o mundo de tal maneira. Amém? E Jesus, ele vem, ele deixa o seu trono de glória, deixa o seu trono de glória e vem ao mundo por amor à nossa vida. E a gente vê que Jesus é o único rei que não nasce príncipe, ele já nasce rei. E a gente vê isso que quando Jesus está lá na manjedoura, Maria tinha dado a luz já a Jesus e está ali naquela manjedoura, e os magos vão lá para poder presentear Jesus. E eles vão presentear Jesus com ouro, mirra e incenso. E essas três dádivas que aqueles magos vão presentear a Jesus tem a ver com o seu ministério. E ali aqueles três presentes apontam, quando eles dão ouro, ouro tem a ver com rei, aponta que Jesus é rei. E ele não só é rei, ele é rei dos reis. Quando eles presenteiam a Jesus com o incenso, incenso tem a ver com sacerdote, é porque Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o sacerdote eterno, porque ele não é da linhagem de Arão, mas sim de Melquisedeque. E quando eles também presenteiam Jesus com a mirra tem a ver com profeta, porque Jesus também, ele é profeta. Então ali está declarado que Jesus é rei, ele é sumo sacerdote e ele também é profeta. Mas interessante que, se você procurar onde um príncipe nasce, é normal um príncipe nascer em um palácio, mas Jesus, quando nasce, ele não nasce, primeiro não vai nascer como príncipe, ele já nasce como rei. E quando nasce como rei, não nasce em um palácio, mas ele nasce em uma manjedoura. Não é verdade? E por que Jesus nasce em uma manjedoura? Primeiro mostra a sua humildade, pois o primeiro homem, Adão, ele foi feito num jardim, num paraíso. E Adão, com todo esse privilégio de nascer em um jardim e um paraíso, ele vai perder a batalha. E perde a batalha onde? Em um jardim. Mas Jesus, ele nasce em uma manjedoura. Na verdade, mostra a sua humildade. E quando ele vai batalhar contra Satanás, ele não batalha como Adão em um jardim, um paraíso, mas batalha contra Satanás no deserto, como diz Mateus 4, e lá naquele deserto ele vai vencer a batalha contra Satanás. Oh, glória! Olhando para esse homem chamado Jesus, Jesus nascendo em uma manjedoura, Deus está escondendo Jesus, pois nós bem sabemos que quando Herodes soube que estavam procurando um rei, porque a estrela apontava que iria nascer um rei, Herodes disse aos magos: olha, quando vocês encontrarem esse rei, vem aqui e me avisa para que eu também vou lá o adorá-lo, o presenteá-lo. Mas a gente bem sabe que o projeto de Herodes era matar Jesus, porque ele logo viu que estava nascendo um rei, e Herodes não gostava de ninguém que fosse uma ameaça para o seu trono. Então a estratégia de Herodes era tirar a vida de Jesus. Mas logo então a Bíblia diz que um anjo, na verdade, vai avisar para os magos para eles não voltar e contar onde estava Jesus. Então Jesus nasce uma manjedoura, e ali era um projeto de Deus para esconder o rei Jesus. Olha, esse é um mistério.
Talvez você possa estar pensando aí, ninguém me vê, ninguém chama o meu nome, eu faço tanto e continuo aqui encostado pelo canto, mas esse é um projeto de Deus. Davi também estava dessa mesma forma, estava lá no campo apacentando as ovelhas do seu pai. E ali, para livrar as ovelhas do seu pai, ele já tinha matado um urso, um leão, mas ninguém via. Mas Deus ali estava preparando Davi. Davi naquelas batalhas com aqueles leões e aqueles ursos, ele estava pegando experiência, maturidade, estratégia. Porque no dia certo, Deus iria preparar um gigante chamado Golias, para que Davi viesse enfrentar. E Golias não foi um gigante para matar Davi. Golias foi um gigante para promover Davi, porque estava chegando a hora de Davi ser colocado no lugar em que Deus há muito tempo já tinha preparado para Davi. Então talvez você está aí vencendo ursos, leões, matando gigante, trabalhando, se esforçando, suando, as coisas acontecendo, e quando chega a hora, um é levantado ali, outro é levantado lá, outro lá, e a tua hora não chega. Se preocupe com isso não, viu? É Deus te escondendo para o momento certo. Pois a Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Não é verdade? A tua hora, o teu dia já está anotado no relógio e no calendário de Deus. E na hora certa, Ele vai chamar o teu nome. Então, continua se preparando, continua estando preparado para o momento certo. Porque isso é bom, que quando chega a hora, nós já esteja preparado para aquilo que Deus preparou para a gente. Queridos, esse homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, o seu nome Jesus, quando nós olhamos para Jesus, o seu nome é composto pela letra J, pela letra E, pela letra S, pela letra U e pela letra S. Oh, glória! As letras do nome Jesus já demonstram quem é esse homem chamado Jesus. A letra J do seu nome diz que Jesus ele é justo. A letra E aponta que Jesus é eterno. A letra S aponta que ele é Salvador. A letra U aponta que ele é único. E a letra S final aponta que ele é Senhor. E não só Senhor, ele é Senhor dos senhores. E Jesus ele vem com a missão. E que missão é essa? A missão de Jesus é nos religar novamente com Deus, pois a gente bem sabe que ao Adão perdendo a batalha lá no Jardim do Éden, na verdade, através de Adão, toda a humanidade, ela cai, ela perde a comunhão, ela perde a ligação com Deus. Mas Jesus, ele vem para isso, vem para nos restaurar com Deus, nos religar com Deus, abrir acesso da gente novamente, chegar diante do Pai, não é verdade? E Jesus ele vem com essa grande missão, e não é uma missão fácil, uma missão árdua. Ele tem que desbancar o reino das trevas e implantar novamente o reino de Cristo no mundo. E ele vem com essa missão, a missão de morrer na cruz, se tornar maldito para nos fazer bendito, se tornou pobre para nos fazer rico. Ele vem com isso para que através do seu sangue
ele venha nos comprar novamente para o Pai, como disse o nosso irmão Pedro, pois não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E Jesus, ele vem com essa missão. E ele não vem forçado, ele não vem empurrado, ele vem por livre e espontânea vontade. Ele vem porque ele nos ama e ele vai se entregar, ele se entrega à morte de cruz, por amor às nossas vidas. E a gente, vamos observar isso, como eu falei que eu ia te mostrar, que ninguém prende Jesus, ninguém prendeu. Ele se entrega porque essa é a missão dele, de morrer na cruz do Calvário, por amor às nossas vidas. E a gente vai observar que quando Jesus, ele está ali no horto, está naquele jardim, e ele está orando, e já está próximo dele ser preso para ser crucificado, a Bíblia diz que Judas, ele chega até ali com as autoridades religiosas e com os soldados de Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote e o seu genro sacerdote, chegam ali para poder prender Jesus. E Judas conhecia muito bem aquele lugar, porque costumava a estar ali com Jesus, porque Jesus ia muito ali nesse horto para poder orar, tirar um momento dele com o Pai, e Judas conhecia muito bem aquele lugar. E deixa eu aproveitar esse gancho aqui, e é triste dizer, mas é uma realidade. Muitas das vezes nós somos traídos, apunhalados por pessoas que nos conhecem o nosso segredo, tem intimidade com a gente, costumam frequentar a nossa casa, costumam almoçar com a gente, lanchar com a gente, costumam sentar ao nosso lado no altar, tá com a gente dirigindo os trabalhos. Quantas das vezes, né, irmão? Quantas pessoas foram punhalados, traídos, feridos de várias formas. E normalmente essas pessoas são como Judas. Costumava a estar no horto com Jesus orando e conhecia muito bem aquele lugar ali secreto que Jesus gostava de estar, para poder estar só com o Pai e orar com o Pai. E por isso que Judas leva as autoridades religiosas ali, porque Judas conhecia muito bem aquele local. O caminho que dava acesso àquele lugar secreto de Jesus conversar com o Pai. E Judas, ele leva ali, e quando eles chegam ali para prender Jesus, a Bíblia diz que eles vão com espada, vão com porrete, eles vão para prender Jesus. E quando ele chega ali, eles perguntam: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus, ele diz: sou eu. Isso está relatado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no seu capítulo de número 18, quando eles perguntam: quem é Jesus de Nazaré? Jesus vai dizer: sou eu. E quando Jesus diz sou eu, eles recuam e caem por terra. E novamente eles levantam e tornam a perguntar: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus torna a responder: eu já não disse que sou eu? E eles recuam e caem por terra. Se Jesus quisesse, eles continuariam ali caídos. Mas Jesus sabia que estava chegando a hora que ele iria se entregar para ser morto por amor à nossa vida. Agora a gente observa que nessa mesma
história, contexto aqui histórico, João não vai relatar dessa forma, mas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26 e o versículo de número 53, Jesus também está ali orando, é o mesmo momento, mas Mateus vai relatar que quando Jesus está ali orando e que chega Judas com as autoridades religiosas para prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro, ele puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, e o nome desse servo é Malco, ele corta a orelha, e Jesus vai dizer para Pedro, né, Pedro, olha, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido, e Jesus pega a orelha de Malco, coloca no lugar, efetua aquele grande milagre, e Jesus continua dizendo para Pedro, não sabes tu que se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria ao Pai, e ele enviaria aqui agora 12 legiões de anjo e pelejaria pelo meu reino? O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, eu não vim aqui nesse mundo por causa de coisas materiais, por causa do reino desse mundo. Eu não vim esse mundo por causa de posições desse mundo. Eu não vim nesse mundo por causa de status desse mundo. Eu vim nesse mundo por amor a almas, a vida, para resgatar a humanidade, para religar com meu Pai. Aí Jesus vai dizer, olha, se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria ao meu Pai, ele enviaria aqui agora 12 legiões de anjos. Irmãos, a gente bem sabe que uma legião são cerca de 6.000 soldados de uma cavalaria romana, composta de 6.000 soldados. Então, quando Jesus ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, eu rogaria ao Pai, ele enviaria aqui 12 legiões de anjo. A gente observa que 12 legiões de anjo, na contagem de 6.000 soldados, daria 72.000 anjos. Jesus está dizendo, se o meu reino fosse desse mundo, Pedro, se eu quisesse a autoridade desse mundo, o trono de César, eu rogaria ao Pai, ele enviaria aqui 72.000 anjos, que 12 legiões de anjos daria isso, 72.000 anjos, e pelejaria por mim, isso aqui todo estaria entregue a mim. Os irmãos observam que não precisava muito, irmão. Um anjo só de Deus faz um estrago. A gente vê lá em Isaías capítulo 36, do versículo 36 ao 38, quando Sanaqueribe com seu exército poderoso cercou ali Jerusalém, mas o homem de Deus, o rei Ezequias, ele ora, ele apresenta a carta de afronta ao Senhor, e Deus mandou só um anjo que Deus mandou, matou quanto? 185.000 soldados do rei da Síria. Imagina o que 72.000 anjos não iria fazer. O que eu estou te mostrando aqui? Que ninguém prende Jesus. Ninguém prende. Ele se entrega por amor à minha vida e à sua vida. A gente observa que quando Jesus está nesse momento aí, orando, o seu suor se torna em gotas de sangue. E ele ali orando, ele vai dizer, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele, como filho obediente, ele automaticamente ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele está dizendo, está doendo, eu estou sentindo, vai ser difícil, mas eu estou aqui para te obedecer.
Então ninguém prende a Jesus. Ele se entrega à morte, e a morte de cruz, por amor à minha vida e à sua vida. Você já parou para pensar o amor de Deus pela sua vida? Deixa eu te falar uma coisa aqui. É mentira de Satanás. Quando Satanás diz que ninguém se importa por você, que ninguém te ama, isso é mentira. Ainda que alguém que esteja à tua direita, à tua esquerda, alguém que mora contigo, anda com você, não te ama, não se importa por você, mas há alguém no céu. Alguém no céu. E esse alguém, ele é rei e rei dos reis. É Senhor e Senhor dos senhores. E ele se importa pela sua vida. E ele te ama. E te ama com amor sem medida. Te ama a ponto que levou ele a dar o seu filho Jesus por morrer pela sua vida. Existe alguém que te ama assim e te ama com amor incalculável. Não importa, ele não te ama porque você é rico, porque você tem posse, porque você tem posição. Não, ele morreu por nós, irmãos, sendo ainda inimigo deles, pecadores, sendo você rico, pobre, pequeno, grande, você que tem a tua vida talvez direita, mas ele te ama, mas ama também o drogado, ama também a prostituta, o homossexual, ele ama o traficante, ama o mendigo, o andarilho, ele ama todos, todos, sem exceção de pessoa, ele ama todos e ama com amor sem medida, ama com amor incalculável, porque Jesus morreu e não morreu por bom, ele morreu também por pessoas ruins, morreu por ricos, mas também morreu por pobre, viu? Ele te ama, ele se preocupa por você e te ama com amor incalculável, com amor sem medida, que você venha agarrar esse amor com força, que você venha retribuir esse amor. E como a gente retribui o amor de Cristo? Primeiro, aceitando Jesus como seu Salvador. Quando você faz isso, você reconhece o amor de Deus e a morte de Jesus na cruz do Calvário, por amor à sua vida, você valida e você reconhece o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor à sua vida. E você que já aceitou Jesus, você que é conhecedor da palavra, você que já está aí fazendo a obra, retribui esse amor. E como que você retribui esse amor? Amando a Cristo e amando também a sua obra. Porque quem ama Cristo, ama a sua obra. Quem ama Cristo, ama a sua palavra, os seus mandamentos. Então retribui, se lançando na obra de Deus. Não é verdade? Sem medida, por inteiro. Se lança na obra por inteiro. Seja independente que você está passando com calúnia, com luta, sem luta, com prova, sem prova. Se lança, porque isso é uma forma de você retribuir o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por amor à sua alma. Amém? Que Deus te abençoe. Pega aí. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você que está aí enfrentando uma batalha espiritual. Você que a batalha está travada. Não é verdade? Satanás está usando pessoas para te afrontar, para te perseguir, para te caluniar. Talvez por causa da obra, o vento se levantou, estão trabalhando contra a sua vida. Eu quero te dizer, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Deus está agora mandando um anjo de fogo, com a espada desembainhada, para pelejar contra a sua vida. E agora, nesse momento, está caindo 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. E Deus está te dando vitória, porque Deus já deu ordem nesse momento. Assim como deu naquele dia, para que um anjo fosse lá
no acampamento de Sanaqueribe destruísse o seu exército de 185 mil soldados, Deus também está dando ordem agora a anjos para guerrear pela sua vida. E tem correntes sendo arrebentadas, cadeias sendo quebradas, trabalhos sendo desfeitos, tem gigante caindo por terra e portas estão se abrindo na sua vida e vitória de Deus está chegando aí, amém? Se você toma posse, dá um glória a Deus aí comigo, amém? Que Jesus te abençoe e que as bênçãos de Deus venham continuar sendo derramadas sobre a sua vida e você continuar mantendo as vestes brancas e azeite sobre a sua cabeça. Deus te abençoe.